É a altura do habitual duelo entre o Luís Rosa e o Paulo Saragossa da Mata. Vamos analisar a entrevista exclusiva que o conselheiro Azevedo Mendes concedeu ao Justiça Cega, o caso Ivo Rosa, as ideias dos juízes para a reforma penal e também a utilização da inteligência artificial nos tribunais foram alguns dos temas que marcaram essa entrevista. Bem-vindo, Paulo, a mais um Justiça Cega. Vamos só aqui fazer uma análise rápida a esta notícia que conhecemos esta manhã do julgamento da Operação Marquês. O advogado José Sócrates renunciou. O que é que isto significa exatamente, Paulo? Então, muito boa tarde a todos. Sim, significa o seguinte. Significa que, neste momento, o José Sócrates vai ser notificado da renúncia ao mandado por parte do seu advogado. Tem um prazo legal para nomear um novo mandatário e, se não o fizer, é-lhe nomeado um defensor oficioso por parte do Estado para permitir que o julgamento prossiga. Normalmente, numa situação destas, o arguido faz logo substituir o seu mandatário para que seja mais célere, não é? Antecipo que não seja assim tão célere no caso concreto e depois cria-se aqui um problema enorme, não é? Que temos um mandatário que seja constituído, seja um defensor oficioso, que vai ter que poder estudar o processo. E estamos a falar do processo que todos sabemos o que é, não é? E o processo tem que parar? O julgamento tem que parar? É assim. Há um direito do mandatário que chega, que neste caso não é só um mandatário, é um defensor, é sujeito processual também. Há um direito de poder ler, poder conhecer, porque senão não consegue exercer a sua defesa. Em princípio, o julgamento deveria esperar alguns dias para que se possa pôr a par do processo. Mas isso é num processo normal. Quer dizer, nunca se pode dizer, então agora para o processo durante 6 meses para que se estude. Isto pode ter uma manobra dilatória. Bem, não quero qualificar nada, mas quer dizer que se gera aqui uma situação, compreendo que o colega que chegue tenha o direito de conhecer, mas também compreendo que um processo desta natureza não pode continuar a aboborar, desculpem uma expressão, por muito mais tempo. Mas sim, está aqui criado o caldo complexa para um problema. Luís, queres fazer aqui um comentário rápido? Não, vou ser muito rápido, isto tendo em conta, não vou fazer nenhum juízo de valor, nem nenhuma espécie de ataque de intenção, qualquer coisa do género, não é nada disso. Agora, tendo em conta o histórico que José Sócrates tem e que o próprio Pedro de Lille tem, de manobras dilatórias neste processo, que são muitas mesmo, nunca vi num processo um advogado e um arguido terem tanta tendência para as manobras dilatórias. Eu leio o requerimento de Pedro de Lille, que o tenho à minha frente, e ele de classificar este julgamento de julgamento a brincar e de simulacro de julgamento. Esta argumentação, ela própria não tem credibilidade. O julgamento tem decorrido de forma perfeitamente normal. Simplesmente Pedro de Lille está, desde o princípio, a tentar arranjar um problema com a juíza presidente, tal como José Sócrates, e, portanto, parece-me a mim que, enfim, numa visão muito preliminar, que estes argumentos de isto ser um julgamento a brincar e que a juíza presidente não está a ter isenta, parece-me, não podemos esquecer que José Sócrates colocou um incidente de recusa contra a juíza logo ao princípio. Portanto, parece-me que é José Sócrates e Pedro de Lille que estão, de facto, a brincar com o julgamento. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos aguardar para saber como é que tudo isto se desenvolve. Luís, e ainda antes de irmos ao duelo, também queres fazer uma retificação de uma informação que transmitiste na semana passada no último duelo. É muito rápido. Na altura, no episódio em que estávamos a falar do caso Montepio, em que eu e o Paulo estávamos a analisar uma notícia do Observador de uma acusação, a primeira acusação do caso Montepio, eu recordei o caso do BCP e afirmei que o engenheiro Jardim Gonçalves e os 6 administradores do BCP tinham sido condenados pelo crime de burla qualificada por terem manipulado diversos aumentos de capital daquele banco, do BCP, ao autorizarem o financiamento de várias sociedades offshore que acorreram esses aumentos de capital e que, de acordo com a primeira instância e a relação de Lisboa, deram como provado este facto indiciário, afinal essas offshores eram controladas pela administração liderada por Jardim Gonçalves. Ora, os factos que foram dados como provados estão corretos, isso não está em causa, mas o crime que eu referi, pelo qual o engenheiro Jardim Gonçalves e outros administradores foram condenados, está errado. Foi o crime de manipulação do mercado e não um crime de burla qualificada. Um crime que tinha sido imputado pelo Ministério Público na acusação, mas que não foi dado como provado durante o julgamento. Fica aqui a ratificação feita e um agradecimento ao Dr. Manuel Magalhães e Silva, advogado do Jardim Gonçalves, que é um ouvinte atento do nosso programa e que me chamou a atenção para o meu erro. E agradecemos também por isso, que também estamos aqui para retificar aquilo que eventualmente possamos dizer mal. Vamos então a este duelo sobre a entrevista do conselheiro Azevedo Mendes. Paulo, e começamos por si. O facto mais surpreendente desta entrevista acaba por ser, de certa forma, a desvalorização que o conselheiro faz do caso Ivo Rosa, ao dizer que é um caso igual aos outros, que não tem a dimensão que os comentadores lhe querem dar, tendo em conta que o Paulo e muitos outros
os advogados consideram que a forma como o Ministério Público investigou Ivo Rosa coloca em causa a separação de poderes. Fica surpreendido com o facto deste órgão da magistratura judicial, que zela pela independência dos juízes, não ter visto o caso dessa mesma forma? Bom, então, por ordem, devo dizer que estimo muito o Sr. Conselheiro e conheço já há bastantes anos, desde também que era desembargador em Coimbra. E, portanto, as minhas opiniões serem distintas das dele não é por qualquer demerecimento pessoal. Não concordo com o que diz o Sr. Conselheiro. Acho, aliás, ou melhor, não concordo, mas compreendo. O Sr. Conselheiro, Vice-Presidente do Supremo, não poderia fazer outra coisa que não tentar... Presidente do Conselho Superior da Magistratura. Exatamente, desculpa. Do Conselho. É só para o Dr. Magalhães e Silva não nos corrigir. Não corrigir isso. E bem. Aliás, o Dr. Magalhães e Silva tem o direito de corrigir sempre. Sim, faz muito bem em corrigir. Por isso mesmo é que eu fiz a uma retificação. personalidade da advocacia portuguesa que muito meu amigo É só também... para ver a qualidade do nosso auditório. É verdade. Mas estava a dizer, eu compreendo que o Sr. Conselheiro diga isso para pôr água na fervura. Agora, não concordo com a opinião dele. Repare. Primeiro, não conheço, nem tenho que conhecer, a veracidade de uma afirmação que faz. É que há muitos juízes que são sujeitos à investigação. Ora, como o Conselho Superior só é notificado quando há uma acusação, até me parece um bocadinho temerária esta afirmação. Porque haver investigações sem acusação não são notificadas ao Sr. Conselheiro. Portanto, não sei de onde é que retira essa informação, mas gostava que me dissesse se é um conhecimento oficial ou oficioso. Em segundo lugar, o que aconteceu ao Dr. Ivo Rosa não é, de certeza, a prática estatística. Aliás, diria que se houver mais 1 ou 2 casos nos últimos 50 anos, será muito, porque estamos a falar de 8 investigações. E também diz o Sr. Conselheiro que os factos são os mesmos, dos 3 disciplinares e dos 5 criminais. Não é verdade. São nos 8 inquéritos. Não é verdade. Não é verdade que sejam os mesmos factos, de certeza. Não é verdade, não pode ser, não faz sentido. Porque se são 5 criminais, não podem ter todos o mesmo objeto de 3 disciplinares. Portanto, isso também não me faz muito sentido. Por isso é que eu digo que o Sr. Conselheiro tentou pôr água na fervura. E repare-se, o que me parece a mim, com toda a transparência, acho que já o deixei dito menos diretamente algumas vezes, é que estas investigações sucessivas, repetidas a Ivo Rosa, ao Sr. Desembargador Ivo Rosa, manifestam claramente uma intenção. Uma intenção. Não estou a dizer que é uma intenção de uma magistratura, não estou a dizer que é uma intenção de um procurador-geral, não estou a dizer nada disso. Estou a dizer, há aqui claramente uma intenção. Que é? Em face das posições dogmáticas diferentes do Dr. Ivo Rosa, é um inimigo da magistratura do Ministério Público. E a partir do momento em que é inimigo da magistratura do Ministério Público, foi sujeito a uma saraivada de inquéritos. É só isto que eu acho. E não é só o Dr. Ivo Rosa. Qualquer pessoa, penso eu, teria receio de 2 coisas. Estar a ser investigado sem ter praticado facto nenhum, à procura para ver se encontram um facto, e isso é que é dramático. Várias pessoas disseram há uns anos, o Ministério Público pede prisões e os juízes prendem para investigar. Aqui vamos investigar, pode ser que se encontre alguma coisa. Isso também não faz sentido. Ou há facto, aliás, o próprio Sr. Conselheiro reconhece que num deles, então, se denunciar uma denúncia anónima com pouca credibilidade, então a que propósito é que esteve 3 anos a marinar? Percebe? Nada disto faz sentido. E, portanto, diria, e o pecado dos pecados. Então o homem investigado é arquivado e depois não tem direito, não é sujeito processual. Mas está tudo bom da cabeça. Então não é sujeito processual, ele não tem direito a saber que foi investigado e a ver o processo. Não leste a entrevista, Paulo, mas enfim, eu já vou dizer a minha Não, li a entrevista toda. Li a entrevista toda e sei os factos todos. Vamos passar a ti, Luís. Concordas com esta análise feita pelo Paulo? Não, de todo em todo, e é caso para dizer que, depois de termos concordado em quase tudo no caso de Montijo, voltamos às notas habituais de discordância, ainda bem que assim a conversa é mais animada, seja para nós, seja até para quem nos está a ouvir. Bem, o ponto central da argumentação de Azevedo Mendes é tão simples quanto isto. Até do atentado contra o Estado de Direito que foi alimentado pelo Paulo, e continua a ser, e pelos colegas do Paulo, e aqui tem que ser muito direto também, sempre com o objetivo de uma política de terra queimada, ou seja, o Estado de Direito está permanentemente posto em causa. Se ouvirmos os recorrentes alarmismos e dramatismos dos nossos advogados, está posto em causa porque Ivo Rosa foi investigado, está posto em causa porque José Sócrates foi filmado num carro após ter sido detido no aeroporto da Portela, está posto em causa por um laptop, por um erro do Ministério Público, umas coisas não têm nada a ver com as por outras. Mais pequeno, não estou a ter aqui, é só um dos casos mais pura e simplesmente a está pôr tudo ao resto em causa por um lapso ou por um erro do Ministério Público dos tribunais, por mais pequeno e irrelevante que seja. Normalmente mas nunca não é dos está tribunais. Posto em causa
e agora vou elogiar o Paulo, para ele também ficar contente, quando os clientes destes poderosos advogados usam e abusam de manobras dilatórias. Mas é que tu lanças um anátema sobre uma classe. Não admites, Luís, tu não admites que uma pessoa... Mas está bem, mas deixa-me dizer. Não saias do debate, que isto agora está na moda, toda a gente sai dos debates. A porta está fechada à chave. Trancada. Mas, Luís, tu não podes dizer assim, não se pode generalizar em relação ao Ministério Público, mas tu generalizas permanentemente com os advogados. É uma coisa que não faz nenhum sentido. Olha, Dr. Magalhães e Silva não vai concordar contigo, seguramente. Mas o Dr. Magalhães e Silva não quer vir aqui debater connosco. Vamos deixá-los concluir. Mas os senhores advogados enchem... Isto é o meu ponto. O meu ponto é este. É por isso que eu falo sempre da política de terra queimada. Os senhores advogados enchem a boca com as alegadas violações do Estado de Direito de tal forma que quando elas efetivamente acontecem, já ninguém acredita. Isso é exatamente o que diz o Sr. Conselheiro na entrevista. É verdade. E agora vou-te falar do que o Azevedo Mendes diz. Ora, o Paulo e os seus colegas argumentavam que os inquéritos aos juízes e Rosa era uma pressão sobre os juízes porque aconteceram depois da decisão instrutória da Operação Marquês. Não é uma pressão. É pior que uma pressão. É uma retaliação. Mas, então assim, o Conselho Superior da Magistratura também retaliou. Porque o Conselho Superior da Magistratura abriu dois inquéritos disciplinares que foram convertidos, como sabes, em processo disciplinar. Mas tem a obrigação de fazer. Resultaram numa acusação formal disciplinar contra o juiz Ivo Rosa, na altura juiz de instrução, agora juiz de embargador. Houve uma pena disciplinar para um caso de 60 dias, no outro caso de 80 dias, por violação do dever de zelo. E depois os processos disciplinares foram arquivados com 3 votos contra. Ora, nesta altura, se também foi tudo feito depois da decisão instrutória, também havia uma perseguição. O Conselho é obrigado É isso que o conselheiro Azevedo Mendes diz. E bem, e é um bom argumento. Deixa-me esclarecer, Luís, mas o Conselho tem a obrigação de abrir perante uma situação. O Ministério Público é a mesma coisa. Tem indícios. E qual era o indício? Qual era o indício? Deve abrir. Então quais são os indícios? E depois podes criticar. Bem, abriram, deviam ter arquivado a seguir. Claro. Eu até admito isso, embora não conheça o processo. Mas manter a investigação aberta, não conheces tu nem ninguém, nem o próprio visado conhece. Mas já lá vamos a esta parte. Isso é uma coisa normalíssima para ti. Mas aqui a minha questão é tão simples quanto isto. Então, mas porquê é que o Dr. Ivo Rosa não dá uma entrevista? Se quiser pode dar aqui ao Justiça Cega. Nós abrimos o microfone a criticar também o Conselho Superior da Magistratura do Pesqueiro. Eu admito, se fosse eu, não queria dar uma entrevista. O que eu queria era poder ler o processo. Eu queria ler o processo. É só isso que eu estou a dizer. A questão do processo é outra. Não é eu, é ele. A questão do processo é outra. Porque nós temos que ter aqui bem presente o seguinte, é só isso o meu ponto. Não há nenhuma perseguição ao juiz Ivo Rosa. Está bem a tua opinião. Houve, pelo que sabe até agora, houve 4 participações, não estou em erro, do ex-diretor do CIAP, o Procurador-Geral Adjunto Albano Pinto. E houve uma participação do Procurador-Geral Adjunto Orlando Romano, que era inspetor do Ministério Público. E essas participações, no caso do Orlando Romano, têm a ver precisamente com factos semelhantes a um processo disciplinar. Eu sei o que estou a dizer, eu estou a afirmar. Ou seja, conhece os processos. E conhece os processos. E no caso do processo disciplinar, conhece. No caso isso é que o Procurador Orlando Romano também participa para o Conselho Superior da Magistratura. A mesma coisa. E no caso do Albano Pinto, tem a ver com uma prática recorrente de Ivo Rosa, que é este o ponto que eu vou deixar em tom interrogativo. Porque não vou aprofundar. Rapidamente, que é para continuarmos para o próximo tema. Mas porque isto é importante. É a ver com a questão do levantamento de arrestos. O Dr. Ivo Rosa tinha uma prática de, às vezes, sem requerimento das defesas, ele próprio ir ver os apensos dos arrestos e levantar esses arrestos. E, portanto, levantar arrestos constitui a prática de que crime? Eu não estou a dizer que constitui uma prática de crime. Estou a dizer que isso é uma prática que não é usual na magistratura judicial. Mas serve para abrir um processo de crime? Requerimentos das defesas, sim, como é óbvio. Agora, o próprio juiz ter a intenção e de ir levantar, mal tem contacto com o processo, e de ver os arrestos e levantar os arrestos, isso não é uma prática usual. Eu só deixo então uma pergunta também para o nosso auditório. Isso é indício da prática de crime? Não estou a dizer que é indício da prática de crime. Logo crime. Não se pode abrir processo de investigação com base nisso. Agora, só para concluir, muito rapidamente, sobre a questão da consulta. Aí, desculpe, Paulo, não leste a entrevista. O conselheiro Azevedo Mendes considera que o Dr. Ivo Rosa deve ter o acesso ao processo. Até utiliza o RGPD como argumento. Agora, ora aí está. Mas qual é a questão? A questão é que ele diz que o Dr. Ivo Rosa está a invocar de forma errada o artigo 90 do Código de Processo Penal para aceder ao processo e deve invocar o RGPD. Ou seja, será por uma questão formal que nós deitamos abaixo o direito substancial? Tem graça essa posição. Mas tem piada. Tem muita piada. É que tu dizes o contrário sempre e neste caso já te dá jeito. Eu estou a defender um argumento que tu costumas utilizar. Não é. Mas é que tu invertes o argumento. Não estou nada a inverter. Meus senhores, ou seja, o requerimento está mal feito. É isso na prática que o Azevedo Mendes está a dizer. Portanto, acho que o Dr. Ivo Rosa, eu por acaso acho que não precisa nada do RGPD.
está, não acho que vai fazer o requerimento de forma Não certa. tem nada a ver com o Temos RGPD. 3 minutos para terminar e queremos ainda ir ao último tema, 1 minuto e meio para cada um. Paulo, a entrevista também abordou as ideias dos juízes para a reforma penal e também a utilização de inteligência artificial. Como é que olha para essas ideias de Azevedo Mendes? Para o direito em geral, eu penso que a inteligência artificial será sempre um ótimo instrumento. Como tudo, tem que ser extremamente regulado. Soubemos daquele caso que foi discutido sobre um acórdão escrito. Posso dizer que eu também já li peças processuais de advogados que parecem claramente feitas com inteligência artificial, porque depois nada daquilo faz muito sentido. Mas ainda não há processos disciplinares na ordem dos advogados. Aliás, devo dizer, como digo sempre, a justiça disciplinar dos advogados é muito frouxa. Como também é frouxa a dos procuradores da República e dos juízes, ao contrário do que todos dizem. Que é mais atrativa que a dos advogados. Mas o que é que sabes sobre isso? Não sabes nada sobre isso. Quantos advogados são expulsos por ano? E quantos magistrados são expulsos por ano? Luís, não, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Estás a falar sem saber. Agora, a inteligência artificial faz muita falta essencialmente para o chamada recolha de informação. Recolha e análise da informação. Da informação em bruto. Ou seja, por exemplo, o Ministério Público poderá, com muito maior facilidade, pegar naqueles milhões ou zilhões de documentos que leva tudo em pesca de arrasto, em vez de ser com uma pesquisa concreta daquilo que anda à procura, leva tudo, para tentar tratar a informação, os juízes de instrução para saber se devem ou não devem validar certo tipo de apreensões. Agora, não se pode pensar que a justiça criminal pode ser feita com base em inteligência artificial. Uma decisão, uma peça processual. Isso não pode, porque se nós passamos a ter... Então, aliás, eu há dias li na rede LinkedIn, que é a única, aliás, que utilizo. Com grande sucesso. Com grande sucesso, é verdade. É mesmo verdade. Graças a Deus as pessoas interessam-se pelo que escrevo e penso. Mas li alguém dizer assim, as sentenças deviam passar a ser feitas todas com a inteligência artificial sem intervenção humana. Não. Há pessoas a dizerem isto, a escreverem isto. Luís, muito rapidamente, um minuto para terminar. Eu acho que a entrevista é muito interessante pela parte da inteligência artificial. A entrevista é toda muito interessante. É muito interessante toda, mas esta parte da inteligência artificial, eu que a fiz, achei particular, com o João Paulo Godinho, achei particularmente interessante, porque revela duas coisas. Primeiro, o Conselho Superior da Magistratura está atento a esta matéria. Aquele processo disciplinar, o inquérito disciplinar, que foi aberto a juízes de embargadores por causa do acórdão, que terá sido feito com a ajuda do ChatGPT, vai ter desenvolvimento, isso é claro, ao ler a entrevista. E mais importante que tudo, o Conselho Superior da Magistratura tem já um grupo de trabalho para definir regras e está um bocadinho à frente do legislador. Nós temos que adaptar ao nosso ordenamento jurídico o regulamento europeu de inteligência artificial, vai ter que ser transposto para o nosso ordenamento jurídico. O Conselho Superior da Magistratura, e bem, está a tentar andar à frente do legislador. E, portanto, nessa perspectiva, é muito importante os nossos tribunais terem regras, e parece que vamos ter regras claras, ainda antes dessa transposição, para a questão da inteligência artificial. Só telegraficamente. É preocupante, que foi uma coisa que alertou, que eu confesso que não sabia, o Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura alertou que o abrigo do regulamento europeu, os juízes que utilizem indevidamente, ou seja, utilizem mal a inteligência artificial, podem ser multados, ou seja, podem ser responsabilizados individualmente. Isto é um tema interessante para um próximo programa, porque em Portugal não é permitido o direito de regresso do Estado em relação aos juízes e procuradores. Mas é uma punição direta do Estado. Posso só dar uma nota muito rápida? 10 segundos. 10 segundos sobre este tema. Foi publicado ano passado um livro em que escrevo um texto precisamente sobre este regulamento europeu. E eu fiz um texto especificamente sobre o quê? Sobre as proibições no âmbito e acho que era uma ideia muito engraçada a trazermos para o programa. Fica prometido para um próximo duelo. Paulo, muito obrigado. O duelo regressa na próxima semana, sempre com o Luís Rosa na parte do Justiça Cega. Eu sou o Luís Soares. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.